para você que acompanha o Vozes do Transporte. Seja bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio. Tudo bom, Dani? Tudo bem, Day? Hoje a gente está aqui num ambiente um pouquinho diferente do que a gente está Pois é, acostumada. a gente hoje deu uma fugida do estúdio porque a gente está na Casa Iveco. Pois é, hoje a gente vai falar sobre essa marca italiana que faz sucesso aí em nível global e, obviamente, para falar com a gente, ninguém melhor do que o presidente da Iveco para a América Latina, Márcio Querichelli. Seja muito bem-vindo ao Voz do Transporte. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite. E obrigada por ter aberto aí a Casa Iveco para receber o nosso videocast. Andréa, Daniela, prazer enorme estar falando com vocês. Bem-vindas à nossa casa, né? Um prazer enorme sempre estar interagindo com vocês e a gente está trazendo muitas novidades para o mercado. Sim, e esperamos aproveitar esse momento aqui para compartilhar um pouco com vocês. Isso é bacana. A gente acabou de vir de uma Fenatran, de uma feira que foi sensacional, bem movimentada, uma feira de negócios mesmo, de muitos lançamentos. Se quiser falar um pouquinho de como foi essa participação da Iveco nesse momento, o que você trouxe aí de novidade, como foi participar dessa edição também, depois de uma feira de Euro 6, né? Como que foi essa nova feira para vocês? Essa feira foi uma feira realmente de negócios, né? E a gente projetou a feira para trazer algumas novidades muito importantes para o mercado brasileiro. Como vocês já citaram, a última feira de 2022, nós apresentamos todo o nosso portfólio de produtos Euro 6 e nós trouxemos da Europa, nacionalizamos, localizamos, deixamos ele preparado para o mercado brasileiro, o nosso querido S-Way, que é o caminhão pesado, o melhor caminhão pesado já desenvolvido e fabricado no Brasil. E esta foi uma feira onde a gente trouxe um diferencial em termos de servitização. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Claro. E conectividade, ou seja, a gente está pegando aquilo que já era bom e transformando isso, potencializando isso cada vez mais em benefício dos nossos clientes. Pois é, Márcio, e voltando ao S-Way, né, que ele é o produto premium da marca e bem aceito no mercado, porque desde o lançamento, né, da virada de chave Euro 6, que vocês introduziram esse caminhão no mercado, já são 3.500 unidades emplacadas. Isso lá na Fenatran, já deve ter passado um pouco. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse número, como que você considera, se está no caminho, é isso mesmo? Nós começamos a produção desse caminhão maravilhoso em janeiro de 2023, com o advento da mudança de Euro 5 para Euro 6 no Brasil, né? Como vocês sabem, foi uma mudança muito importante para todos os fabricantes de caminhões, para todos os fabricantes de veículos comerciais, e de lá para cá a gente vem aumentando a nossa produção paulatinamente, e no ano de 2024, até o presente momento, a gente comercializou, você falou em 3.500 unidades, a gente está falando em emplacamento de 3.500 unidades, o que corresponde a mais ou menos 4.300 unidades produzidas, porque uma parte disso está nos nossos concessionários, a outra parte está no processo de emplacamento, né, aqui no Brasil, pelos sistemas brasileiros que nós temos de emplacamento, ou seja, a gente vem cada mês mais, vendendo mais, comercializando mais, à medida que os nossos clientes experimentam os nossos produtos, eles não têm dúvida de que, de fato, é a melhor escolha para a sua operação. E qual que é o diferencial que você percebe, até pelos feedbacks que você tem dos clientes, que o S-Way tem, assim, que você pode coroar como ter atraído? São tantos diferenciais. Por favor. Citar alguns, então. Mas eu gostaria de citar, por exemplo, a melhora no consumo de combustível. Tá. Então a gente teve uma evolução, isso a gente já comentou também em outras oportunidades, em testes de engenharia por volta de 12% a 15%. Isso foi o que eu apresentei no lançamento do produto. Hoje os nossos clientes, alguns deles estão ultrapassando essa melhora. Então, para quem é caminhoneiro, para quem é transportador, para quem está no ramo de logística, sabe da importância que tem uma evolução em termos de consumo dessa ordem de grandeza. Além do consumo, o veículo tem um conforto espetacular. Vocês já tiveram a oportunidade de dirigir, né, de pilotar a nossa grande nave, então é realmente muito confortável, né? Qualquer pessoa qualificada pode operar o veículo de uma maneira muito tranquila. A gente é muito responsável em compartilhar isso, né?
conforto, desempenho, performance. Isso faz com que cada cliente que opere até 74 toneladas, que é a capacidade legal que os veículos pesados têm no mercado brasileiro, consigam ter o melhor resultado, extrair o melhor que o veículo pode entregar. E a gente evoluiu tanto que nós estamos seguros de que nós somos uma grande referência hoje no segmento de pesados, uma grande referência. Aliado a isso, isso é só produto, mas hoje em dia não basta que um produto seja de alta performance, né, que seja um produto muito bem desenvolvido e consagrado, ele precisa vir com um pacote de serviços, aí entra o que nós chamamos de servitização. Então a Iveco desenvolveu um sistema um processo de servitização. O nosso pós-vendas funciona de uma maneira muito eficaz, muito rápida, principalmente motivado pelo tema da conectividade. Ou seja, 100% dos nossos caminhões S-Ways hoje estão conectados. E nós controlamos cada um desses veículos 24 horas, 7 dias por semana, na nossa sala de controle, nosso famoso control room, na nossa belíssima fábrica de Sete Lagoas. E todo esse pacote de soluções ao cliente é o que nos garante, é o que nos dá essa certeza de que a gente é a melhor solução hoje para o nosso cliente. E o cliente, ele tem buscado porque o caminhão sai conectado. Sim. Mas o que eu queria saber é, ele ativa para também ele ter acompanhamento, porque para vocês é importante, até para vocês terem as informações do caminhão, né, os dados recebendo, se o motorista ou o cliente está fazendo o uso correto da máquina e tal. Por outro lado, o cliente também tem absorvido isso? Já entendeu a importância? Entendeu a importância? Claro. O cliente, existem vários módulos dentro do pacote de conectividade. Um módulo, por exemplo, que é muito importante, é o de manutenção. Então, assim, todos os carros saem ativados de fábrica. Independente do cliente estar ativamente usando isso, né, ou não, a gente está conectado com ele e a gente o alerta quando ele tem alguma característica específica que precisa ser considerada. Por exemplo, quando algum sensor está apontando baixo nível de óleo ou algum tipo de consumo fora do padrão, a Iveco, contata o cliente ativamente para que ele possa tomar as medidas necessárias. Por exemplo, quando o veículo está chegando próximo do período de troca de filtro, troca de óleo, portanto manutenção, o nosso sistema também o avisa para que ele possa se programar e avisa até mesmo a concessionária, para que a concessionária possa estar preparada para que os dois cheguem no momento certo e tenha a maior disponibilidade possível, né, com o veículo parado o menor tempo possível. Então, a gente faz muito isso. E, obviamente, cada cliente tem a sua solução própria, onde ele analisa performance de consumo de combustível, né, se o motorista está ou não está operando na zona de máxima eficiência ou não, e outras características também, de tempo de uso e tudo mais. Esses são módulos, são características adicionais que o nosso sistema tem e que a gente incentiva cada cliente a utilizar isso, porque é só para o benefício da sua operação. E os resultados são incríveis. Mas você percebe que há uma adesão maior nos últimos anos disso? Eles já entenderam a importância de ter o produto atrelado a um pacote de serviços para poder ter eficiência completa, né, eu digo? Os clientes profissionais, aqueles que estão preocupados com performance, eu diria que 99% já fazem uso das nossas soluções de conectividade quando eles adquirem o veículo. Não tem dúvida. Obviamente, aquele cliente que ainda está numa fase de adaptação, de entendimento, né, ele está num processo de transição, mas a grande maioria precisa desse sistema para poder ser competitivo. Hoje, não é uma opção o cliente não utilizar o máximo deste equipamento, que realmente é um investimento importante para a operação. Então, se ele não utiliza ao máximo, muito provavelmente ele vai ter dificuldade em seguir com o seu negócio de forma eficiente. Então, é um requisito muito necessário e a Iveco vem na vanguarda do desenvolvimento tecnológico em relação a tudo que tem a ver com servitização e conectividade. Né? Bacana. Eu queria que você falasse, porque o S-Way, ele gerou versões, frutos, ele deu frutos. Temos a versão a gás, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa versão, desse caminhão a gás. E também eu percebi que a Iveco foi talvez a primeira fabricante, até talvez isso
pela facilidade de ser uma marca full liner, que vocês conseguiram introduzir, né, quando o tema é descarbonização, ter, além do diesel Euro 6, né, por força de lei, demanda de lei, o gás e o elétrico com a e-Daily. Então, eu queria que você falasse um pouco também para E a sua visão a sua também visão sobre esse assunto, e né? essa importância da diversificação, porque cada um tem as suas demandas, né? Tem uma enfim. necessidade, atende a um determinado segmento. Exatamente. Aí eu queria que você falasse um Ótima pouco sobre pergunta. isso. A Iveco é uma das poucas montadoras que possui um portfólio completo de produtos, desde o segmento leve, a partir de 3,5 toneladas até 74 toneladas, como eu disse, o limite máximo permitido pela lei para as aplicações brasileiras. Para cada segmento, a Iveco tem uma solução de um combustível alternativo, né? Então, por exemplo, no segmento de veículos leves, no caso do nosso caminhão Daily, né, que é muito usado no transporte urbano, nas entregas urbanas, e-commerce, etc., é muito mais aderente um veículo elétrico. A transição do diesel para um elétrico, ela acontece de forma mais natural, porque as distâncias percorridas são menores e é muito mais tranquilo para você fazer o abastecimento e fazer o recarregamento das baterias. Então, ali a gente tem uma solução que tá sendo apresentado para todo o mercado, né, nos nossos grandes eventos aí. Então, isso é algo que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, vocês tiveram também no lançamento do nosso caminhão e-Daily, muito bacana. A partir do momento que os segmentos eles vão para um range maior, o tema disponibilidade ele passa a ser mais importante. Então, o veículo precisa estar mais disponível e isso leva a uma maior ou uma menor autonomia. O elétrico ele não é muito favorável para largas distâncias. Então, no que se refere a largas distâncias, os nossos caminhões Tectors, a gás, diesel, o diesel é o que a gente tem hoje em produção em série. Sim. No Brasil, o modelo a gás a gente está trazendo de Córdoba. Estamos pensando já também em começar a produção em Sete Lagoas, na nossa bela fábrica de Sete Lagoas. Nacionalizar. O caminhão ou o motor? Porque o motor que é feito em Córdoba, né? Isso, o motor é feito em Pela Córdoba. FPT. Mas nós queremos fazer faz parte do nosso planejamento estratégico migrar isto para o Brasil. Ah, que legal. Então, isso é uma coisa bacana para compartilhar aqui. A Argentina tem uma demanda muito interessante dos veículos a gás nesse segmento e o Brasil começa a ter também. Então, nós estamos falando dos veículos que carregam mais, né? Então, semi-pesados, que vai de 11 toneladas, de 9 toneladas até 31 toneladas, tem uma aderência maior para o combustível gás do que elétrico, né? E a partir daí, os grandes pesados, que vão até 74 toneladas, nós desenvolvemos elétricos muito mais para o mercado europeu do que para o mercado latino-americano, né? Principalmente por conta das características que nós temos Do aqui. país, da América Latina e do país como todo, né? Uhum. Porque não faria sentido em algumas regiões o elétrico, mas o gás... O gás já produzimos em Sete Lagoas, né? Na última versão do nosso caminhão pesado, o nosso Westway, e está indo de vento em popa. Agora, o que está por trás disso, né? Que foi uma das questões que vocês fizeram. A gente está trabalhando com o governo e com alguns parceiros para criar os famosos corredores azuis. Para o gás. Para o gás. Então, o que a gente quer fazer? Por exemplo, nós temos um projeto em Chapecó, né? Numa estrada que tem lá 400 quilômetros, a gente quer instalar um posto de gás, nesse caso, biometano, né? Porque nós temos um parceiro que produz o gás biometano, Inclusive comprador do caminhão, né? que é o comprador do nosso primeiro lote de caminhões. A gente quer instalar a cada 100 quilômetros um posto de biometano e transformar aquela região de veículos diesel para veículos a gás propulsionados pelo biometano, que, entre nós, né, traz uma eficiência energética muito interessante. Ele é muito parecido com o veículo diesel e ele reduz mais a emissão de carbono do que um carro elétrico, porque a emissão dele é uma emissão zero carbono. E o elétrico, a gente precisa entender de onde foi produzido a energia elétrica, energia né? teria que ser Que é a grande limpa, né? questão. Que é a grande- E é o qual grande que é desafio. a posição da Iveco em relação a esse tipo, sobre a descarbonização? Como que você enxerga a emissão zero? Porque a gente está falando aqui de caminhões, de transição energética, mas eu queria que você falasse também um pouquinho sobre renovação de frota, porque eu acho que também é um assunto importante
para a gente poder atingir esse objetivo de um transporte eficiente e limpo. Então, como que a Iveco está posicionada, entende e visualiza esse transporte mais limpo? A Iveco acredita no portfólio multienergético, por isso Tá. que nós temos uma solução de combustível alternativo para cada segmento, como eu expliquei. Inclusive, eu não falei sobre os ônibus, mas também nos ônibus a gente tem tanto soluções com veículos elétricos quanto veículos a gás, né? E no Brasil, No inclusive, Brasil, né, já em a testes. produção dos ônibus a gás é em Córdoba hoje, ele acontece em Córdoba. A gente acabou de fazer um negócio muito importante com a municipalidade, né? O governo de Córdoba ele adquiriu algumas unidades e a gente está expandindo isso lá, mas ele também é oferecido no Brasil, então é uma alternativa, além dos elétricos, né? Então, a gente acredita que o futuro é multienergético, que a matriz energética da nossa região, Brasil, América Latina, Argentina, é completamente diferente da americana e da europeia. Então, 80% da energia gerada no mercado, no Brasil, por exemplo, vem de fontes renováveis. Na Europa, Estados Unidos é o contrário. Então, é muito mais difícil essa transição para o elétrico lá, por exemplo, né? E aqui a situação deveria ser mais tranquila. O que falta, né? Falta o investimento em infraestrutura, que é o que a gente está fazendo com parceiros e principalmente com o governo federal, que olha para isso com muito bons olhos. A gente tem muitos projetos importantes, principalmente com a equipe do MDIC, né, do Tá. governo federal, e esses projetos estão alicerçados dentro do programa Mover, Aham. e isso está nos impulsionando para acelerar um pouco mais essa migração do veículo a diesel para veículos de propulsão alternativa. Nós acreditamos principalmente no gás. É legal. Até para esclarecer, Márcio, na Fenatran vocês apresentaram o Tector. E hoje, então, pelo que eu entendi, vocês vão oferecer a versão de 9 a 31 toneladas, é uma linha bem extensa, e o cliente pode adquirir qualquer uma dessas versões com motor diesel, ou a gás. É isso. Então, nós lançamos na Fenatran, né, a versão de 17 toneladas, o Tector 17 toneladas propulsionado a gás. Essa é a versão que está disponível hoje. Aqui no Brasil. Mas a intenção é ampliar. Havendo Porque demanda, havendo demanda, havendo você pode demanda, oferecer. Porque é Sim. uma das suas linhas mais amplas, né? Sim. Sim. Mas vai ser de Tector. acordo com a demanda do cliente. O veículo 17 toneladas é o veículo de maior volume de comercialização Hoje. na Argentina. Ah, na Argentina. E um dos tá. maiores, de maior volume também no Brasil. Então a gente está começando por ele, né? E obviamente o nosso caminhão S também foi apresentado na ocasião na Fenatran, né? Até com uma disponibilidade, uma autonomia bastante interessante de mais de 700 quilômetros. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Na Fenatran, vocês comentaram sobre a alocação Iveco Rento. Como é que isso vai funcionar? Qual é o objetivo de vocês? É também para a questão desses veículos, por exemplo, elétrico? Qual que é o grande plus aí? O mercado brasileiro deve fechar o ano de 2024 acima de 3,5 toneladas por volta de 140 mil unidades. 15% desse volume de emplacamento ocorre através de negócios relacionados com locações. Então, é um segmento que nós precisamos, qualquer montadora precisa estar de olho, né? Então, nós investimos num projeto piloto, ganhamos experiência nesse projeto piloto entre 2023 e 2024 e lançamos, então, na ocasião, na Fenatran, o nosso projeto Rental. Temos alguns parceiros que estão desenvolvendo esse projeto com a gente quer escalar isso, obviamente, dentro de uma condição aí que nós consigamos fazer isso com uma certa robustez, porque é um projeto diferente, uma iniciativa de locação é um pouquinho diferente das iniciativas de comercialização normais que a gente tem. O modelo de negócio é diferente, mas é muito interessante. E qual que é o tipo de cliente? Como que é esse cliente? Por que você está entendendo que precisa fazer parte? Que tipo de cliente que demanda pela locação? Algumas situações que acontecem. Então, o cliente, por exemplo, ele tem um contrato, ele consegue um contrato de prestação de serviço logístico para determinada empresa e ele precisa de caminhões para fazer esse transporte. Em algumas situações, ele não tem recurso suficiente
para adquirir o veículo. Então ele pode locar. Então, sem ele ter um aporte muito grande, ele consegue locar e aí, através de um contrato de X anos, tempos aí, a gente consegue fazer com que essa operação, que ele não invista tanto, ele consiga Possa fazer essa atender. operação. Essa é uma das condições. Outro tipo de cliente são aqueles clientes que têm algum tipo de restrição bancária e, apesar de ter né, a capacidade financeira para investir, ele ainda precisa passar por uma situação né, de reconhecimento por parte das instituições financeiras. O rental ele pode ajudar também nesse lado, porque ele diminui um pouco o risco do negócio. E é todos os produtos? É toda a linha de produtos que está dentro? Principalmente nos pesados, mas a gente está olhando os outros segmentos também. Elétrico também entra? Elétrico, Gás? o elétrico é muito interessante, muito boa a sua pergunta. O investimento num veículo elétrico, ele é tipicamente maior do que no veículo diesel. Né? Ele é uma Inclusive tecnologia pesado, nova. né? Dependendo. O pesado custa, em média, na Europa, entre 3 a 5 vezes o valor de um diesel. Então, o investimento é muito grande. Só que ele traz um retorno importante também. Sim. Então, uma forma como nós estamos fazendo na Europa é um projeto de locação, também que envolve locação, que se chama Gate, né? Permite com que o cliente acesse esse tipo de produto através do sistema pay-per-use. Né? E isso alavanca uma nova tecnologia. Então a gente está namorando um pouco isso, está estudando um pouco isso e eventualmente deve também ser pode ser uma próxima etapa do nosso projeto de locação, rental. Bacana. De serviços. Mas hoje quem está procurando o elétrico, ele já está consultando por meio dessa locação, alguma coisa nesse sentido? A gente tem duas situações. Tem clientes que realmente querem fazer esse contrato de locação com a gente e tem outras empresas que já são locadoras. Essas locadoras né, já têm o seu modelo de negócio definido e, para atuarem em grandes empresas, normalmente as grandes empresas exigem veículos que tenham um sistema de propulsão alternativa como elétrico. Então isso encaixa dentro do tipo de contrato e do tipo de exigência que o cliente dessas empresas precisam, né, demandam. Ainda falando sobre o line-up, né? Onde a Iveco não está ou está vislumbrando, o que a gente vai ver aí em termos de produto? Logo mais eu chego no mercado. Acabamos de sair de uma Fenatran, né? Mas eu sei que não para, isso não para, né? Isso a gente não para mesmo. Vocês fizeram importantes lançamentos, como exemplo é o Tector a gás. Mas tem algum segmento ainda que vocês querem atacar? O grande escopo do mercado brasileiro, o grande perímetro, a gente já tem produtos já disponíveis, né, para a grande maioria. Mas existem alguns nichos que a gente continua explorando e outros nichos que aparecem, né? Então, por exemplo, o veículo de lixeiro, né, para transporte de lixo, coleta de lixo, a gente acabou de lançar, né? Nesta Fenatran, que a gente teve a oportunidade de se encontrar também, nós lançamos o 8x2, é uma versão 8x2, que principalmente no sul do Brasil é utilizado para transporte de suínos e outros animais para... É o regional? É o chamado regional? Exato. 8x2, não é? Isso. Entendi. Tem uma demanda muito importante, mas ele não é um produto novo, ele é uma adequação de um Tector que nós temos com um eixo a mais, uma configuração especial para esse tipo de aplicação. Eixo de fábrica. Eixo de fábrica. Que também é uma questão importante esse consumidor, né? Ele gosta de ter essa... Vários clientes nos pediram para que o veículo saísse de fábrica por questões de garantia e confiabilidade também, né? Confiabilidade do produto. E aí, falando de mercado, como que a Iveco está enxergando 2025? Como que vocês estão se preparando? Porque dizem que vai ser um ano bom, vai ser um ano praticamente parecido com 2024. Primeiro, a gente queria uma avaliação de 2024 e se esse 2024 já te serve, a gente está no último mês, né, do ano. E então esses 11 primeiros meses, digamos assim, já te dá uma visão do que vai ser 2024. Se você concorda que realmente 2025 já... Não, como é que vai ser 2025, né? Para 2025. Olha como que vai ser 2025. Bom, primeiro eu gostaria de compartilhar com vocês que 2024, sem sombra de dúvidas, é o melhor ano da Iveco no Brasil nos últimos anos, provavelmente nos últimos 10 anos, né? Então, mostra que o fruto de todo o trabalho e todo esse projeto que a gente vem desenvolvendo gera resultado,
para nós e, obviamente, para os clientes e para toda a sociedade, né? E os veículos que poluem menos também têm um impacto muito positivo aí. Então, 2024, depois de um 2023 complicado por conta do lançamento de Euro 6 e tudo mais, aumento de custo, 2024 termina sendo um ano excepcional para a Iveco. Então, isso é muito bacana. 2025, ainda um pouco de incerteza, a gente precisa entender como vai ficar o cenário político-econômico. Acreditamos que não deve ter muita turbulência. O presidente do Banco Central deve entrar daqui a um mês aí, né, no início de janeiro. Vamos ver como que vai ser essa questão das taxas de juros, que é muito importante para o negócio de caminhões. Eu não sei se vocês têm esse dado, mas praticamente 2/3 de tudo que é comercializado na indústria de caminhões é financiado. Então, assim, taxa de juros é muito importante. Né? Nível de inadimplência, esse tipo de coisa. Então, como que está isso? Até dentro nesse sentido, né? A questão de inadimplência. Já foi pior no passado recente? Isso. Como que está? Nos últimos 6 meses, a taxa de inadimplência da Iveco tem caído de maneira importante, né? E a gente está cuidando disso com muito carinho, obviamente, porque não é a gente não vê isso como um problema generalizado do nosso cliente, a gente vê isso como uma questão de toda a sociedade geral, né? E resultado de toda a política econômica que nós temos no Brasil hoje, com altas taxas de juros e principalmente uma certa incompatibilidade entre taxa de juros e valor de frete. Né? Ou seja, se o frete não aumenta na proporção dos juros, fica muito difícil para o cliente pagar a conta, pagar a parcela. Né? Mas você perguntou sobre 2025, né? Então a gente ainda não tem muita certeza, mas estamos otimistas. Acreditamos que pelo menos a proporção de crescimento do PIB deve se refletir ao crescimento do volume de 2025. Nós estamos muito alinhados com as projeções da Anfávia. A gente projeta junto com todo o setor ali, então estamos sempre nessa direção. E a Iveco, nesses últimos 5 anos, tem crescido mais do que o mercado, em todos os segmentos. Então, a gente só pode comemorar e estar otimistas para a gente fazer um ano ainda melhor em 2025, né? Perfeito. A gente queria te agradecer aí pelo seu Mas a gente tempo. tem sempre uma pergunta surpresa. Que a gente não avisa o convidado. Mas é leve. É leve, a gente não promete. precisa ficar assustado. Quem é Márcio Querichelli quando ele não está à frente de uma das maiores montadoras quando ele tira do o terno e quando vai. Ele tira o terno. Bom, vocês estiveram na Fenatran, não foi? Pois é. Um hobby que eu tenho, eu gosto muito, confesso que eu não tenho praticado muito, eu gosto muito de motos. Andar de moto. Andar de moto. Aquelas clássicas, fazer aqueles passeios. Harley Davidson é o meu xodó e tudo mais. Que bacana. Então vocês viram lá o caminhão, o nosso Westway Metallica. Ouvindo bom e velho rock and roll, clássico. É isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar a estrada é o que tira rumo, você do estresse. Botar o capacete ali e fazer as reflexões que eu preciso fazer depois de alguns quilômetrozinhos aí na estrada. Te ajuda a tirar aquele gás, aquela energia para... É muito bom. Porque você tem que lidar com o cliente, você lida com números. Então, aproveitando o ensejo, vamos falar daquele caminhão, porque ele foi um dos grandes destaques na feira. Quem passou pela feira quis fazer foto, já tá difícil pra gente. Né? Pra gente chegar e fazer perto foto, dele. filmar perto dele. Apenas foram 24 unidades, 24 privilegiados. E eu fiquei sabendo que teve até foi junto com a banda, né? A banda escolheu, tudo bem que tinha muito a ver com a turnê deles, com o álbum, mas foi bem em linha, né? Como que você avaliou o sucesso desse caminhão também? Então, isso foi uma parceria que nós fizemos na Europa com a banda Metallica. Que a Iveco está fazendo a logística, isso. Né? A Iveco transportou toda a banda e todos os equipamentos ali, musicais e tudo mais, durante toda a turnê na Europa. E não deixamos que isso ficasse só na Europa. Então, aproveitando que a gente teve a Fenatran, nós quisemos também ter uma palhinha e trazer isso para cá e trouxemos o veículo e alguns clientes, né, foram agraciados aí com então vamos ver com esse na estrada, veículo. né? Vamos ver na estrada. Olha só, a vantagem aí de ter um presidente que curte um rock and roll. É isso aí.
Mas Márcia, o papo foi obrigada muito bacana, muito agradável. Muito obrigada pelo por seu nos tempo. receber aqui, o Voz do Transporte, aqui na sua casa. Eu que agradeço, Andréa, Daniela, um prazer enorme. Sempre à disposição para bater esse papo com vocês e muito agradável também. Muito Que obrigado. bom. E para você que acompanha o Vozes do Transporte, fiquem ligados, porque toda quarta-feira às 19h30 sempre tem um novo episódio e um bom bate-papo lá no @Vozes do Transporte no YouTube. Curte lá a gente, também se inscreve ali no canal para não perder nenhum conteúdo. Ativa Ativa o sininho. e confere aí o bate-papo. Isso. Até Tchau, a tchau, até a próxima. próxima.